Hoje nós vamos conversar sobre a capacidade de você ter autocura através do microtoque, o toque sensível pelas mãos. Não tem nada de esotérico, não tem nada de espiritual no nosso bate-papo de hoje. Nós vamos entender um pouco de uma técnica ligada à fisioterapia chamada microfisioterapia. Quem está conosco no estudo da TV Câmara para entender esse processo de autocura através das mãos é a fisioterapeuta Ana Paula do Prado Marques Ferreira. Você me explicou que é uma técnica francesa, ou a origem disso, depois de uma série de estudos, é na França. Qual é a origem da microfisioterapia? A micro ela veio da dois fisioterapeutas osteopatas, trabalhavam com osteopatia, e eles se questionavam, que as patologias ou sintomas eram tratados com a osteopatia e às vezes tinha recidiva, voltava os sintomas. Então, através de pesquisas práticas, eles começaram a identificar a causa primária das doenças ou dos sintomas. E surgiu a microfisioterapia, que é uma técnica de terapia manual, que eu trabalho com as mãos, e que esse trabalho manual, ele identifica a causa primária das doenças, gerando a autocura. Vamos começar um pouquinho a conversar sobre isso. Você tem um processo. Na vida, todos nós passamos por traumas e eventos de perdas ou de registros de rejeição, carro, acidente, processos psicológicos mais duros, agressões físicas ou não. Essas questões para entender. Todo mundo sabe da questão do dia a dia, da capacidade nossa psicossomática, ou seja, de absorver esse tipo de evento, psicológico ou não, ao longo da vida. A microfisioterapia consegue identificar essas origens? Sim. Através dos toques das mãos, nós pesquisamos no corpo a causa, a porta de entrada das doenças. Então, com uma das mãos, nós pesquisamos essa porta de entrada. E com a outra, nós identificamos qual o tecido que foi comprometido. É celular e muitas vezes, isso. E muitas vezes está ligado a conflitos, a doenças psicossomáticas, entre outras causas que o organismo não foi capaz de eliminar naquele momento. Tá. Tem uma relação um pouco das relações psicológicas do dia a dia. Eu posso sofrer um evento, eu tenho a minha própria capacidade orgânica, individual, livre, do arbítrio, de poder reagir e aquela memória não ficar registrada na célula. Sim, concordo. Na micro, você vai ter identificação dessas questões que a gente não conseguiu eliminar. Isso mesmo. Então, se o indivíduo não consegue eliminar um trauma, ou que esse trauma seja físico, emocional, químico ou biológico, ele tem uma causa. Se ele não eliminou, ele vai ficar armazenado no seu tecido celular. E se esse evento se repete novamente dentro da sua vida, podendo ser um outro motivo, mas fragilizando as mesmas vias, aí surgem as doenças e os sintomas que nós encontramos hoje em dia. Os franceses que estudaram esse mapeamento formaram vias como se fossem na medicina oriental os meridianos, essas fontes de relação de energia do corpo? Sim, a base da microfisioterapia é essas vias, nós chamamos de vias, que são 32 vias hoje identificadas, que é a mesma linha assim, da medicina oriental. E também utilizamos como base a embriologia, a filogenia e a física quântica, e, além da anatomia, enfim. É feito esse trabalho, esse estudo com as pessoas, identificando no corpo um mapa, onde nós identificamos, reinformamos o corpo para gerar um processo de autocura. Vou pegar a base de uma sessão para as pessoas entenderem o que acontece com elas lá. Ninguém vai ficar enfiando o dedo em você, não. São processos de energia, de identificação, de vitalidade, aliás, das mãos. Você percorre o corpo todo. Sim. Vai mapeando o corpo de forma externa, tentando identificar que célula está com menor ou maior vitalidade. Sim, nós temos no corpo um mapa. E esse mapa, o nosso corpo é um holograma. Então, cada região do corpo reflete a uma via ou um tecido, que pode ser um tecido desde superficial, mais a pele, como um tecido mais interno, parte óssea, qualquer tipo de tecido. Então, nós identificamos através do toque. E o toque, ele realmente é muito suave. É um toque que a técnica é de pequenos movimentos, é uma micropalpação.
Aliás, na maior parte do tempo, o paciente, ele nem percebe que local está sendo tocado. É uma relação do técnico, do fisioterapeuta, né? Isso. Então, eu apenas vou informar o corpo do paciente. Mas essa relação de onde está sentindo o bloqueio, ou seja, a fragilidade, a perda da vitalidade do tecido, nós identificamos e observando através da técnica realizada. Então, identificamos através do mapa realizado através dessas vias pelos esses dois franceses, né, que são fisioterapeutas. Se eu tenho uma memória celular de um trauma que eu sofri, né, aquilo está registrado ali, eu tive uma ocorrência depois, ou ativei aquela memória por alguma forma, é a repetição desse registro inicial que gera uma doença? Sim. Um exemplo, né, que eu posso dar para você, às vezes, uma perda de alguém, né, eu perdi um irmão e aquilo para mim foi muito intenso, muito forte. Naquele momento ficou registrado na minha memória celular. Em outra situação na minha vida, pode ser até um evento simples, por exemplo, o Dia dos Mortos, né? Dia 2 de novembro, então eu revivo aquela situação. Então eu posso acionar novamente a fragilidade, a perda de vitalidade nessa região. Com isso eu posso desenvolver, que também é individual, é de cada um, né? Cada um desenvolve a fragilidade na via específica que o seu corpo não consegue eliminar. Aí eu desenvolvo o sintoma. Eu posso desenvolver ou não, como a gente estava falando antes. Sim. Você identifica na micropalpação se a vitalidade daquele tecido e qual é o grau de situação? É como se fosse sentir um bloqueio mesmo de fonte de energia, vitalidade desse tecido? Sim, o trabalho ele é realizado totalmente com as duas mãos. Então, nós temos um ritmo no corpo, porque esse ritmo ele vem sendo estudado há muito tempo atrás. Na osteopatia crânio também, você sente o ritmo vital. E essa vitalidade, com as duas mãos, eu vou perceber um bloqueio. É como se fosse uma rigidez, realmente. E essa rigidez tem o significado que naquela via não está funcionando corretamente, tem alguma fragilidade. Perdeu a vida, perdeu a vitalidade do tecido. Agora, o que é bastante surpreendente na hora da identificação dessas memórias celulares e dessas obstruções, enfim, em relação no dia a dia, é a capacidade de datar. Você consegue identificar, através dessa relação de vitalidade, quando se deu a origem, a causa primária disso? Sim. Pelo mesmo sistema, esse mesmo funcionamento de sensação de vitalidade, endurecimento e enrijecimento da via, eu consigo receber essa informação do corpo do paciente, de quando foi e muitas vezes uma data próxima ou até mesmo correta, certa, de quando foi. E aí isso leva a nível consciente, para que o corpo se restabeleça, se reorganize novamente. Agora, eu consegui identificar que a minha mãe descobriu que eu estava grávida, foi conversar com meu pai e não estavam preparados, gravidezes ocorrem com muita frequência, felizmente ou não, e rejeição inicial à gravidez. Isso gera um registro, ainda na fase de formação do feto. Isso também pode ser identificado? Sim, nós trabalhamos com a microfisioterapia hoje antes da concepção e até mesmo hereditariedades mais antigas, né? Porque hoje nós temos dentro da medicina, dentro de todo o trabalho da saúde, esse reconhecimento das causas hereditárias, de onde vêm as doenças. Então, com a microfisioterapia, nós conseguimos também identificar e auxiliar esse processo de cura hereditária. As genéticas ou não? As genéticas ou não. Por este motivo, ela deve ser realizada desde criança, né? Pode ser realizada. Tá, mas para isso não tem um processo ali, não é necessário um processo de entrevista com o paciente. Na tua técnica, você é autossuficiente para poder identificar as vitalidades de cada tecido. Normalmente a sessão ela acontece com a queixa principal do paciente, ou seja, porque ele veio procurar a ajuda do fisioterapeuta, né? E após toda a avaliação, anamnese, tratamento é feito através do toque do corpo. Entendi. Agora, eu posso apresentar uma queixa principal, por exemplo, uma mulher que tem infecção urinária com repetição disso, nunca consegue tratar, pode ter correlação com essas questões de bloqueios da vitalidade de um tecido determinado no tempo
que se repetiu. Eu vou apresentar um dado para você, por exemplo, bruxismo, que tem correlações com questões emocionais ou não de traumas de vida. Você vai identificar daí se onde está aquela causa que já está sendo apresentada pelo paciente. Sim, um exemplo do bruxismo, por exemplo, que você está colocando, quando vem com essa queixa, eu vou identificar através do toque se tem uma fragilidade. Né? Uma fragilidade, às vezes, muito comum de acontecer, né? Se eu encontrar, é uma glândula que é a paratireoide. Essa glândula é a glândula que tem cálcio, desenvolve o cálcio no organismo. Então, se tiver uma fragilidade, significa que aquela região não está sendo totalmente... ela tem uma fragilidade, ela não está sendo desenvolvida corretamente. Então, o que pode acontecer? Espasmos involuntários, que caracterizam o bruxismo. Então, assim, no corpo eu identifico a via, né? E quando eu pergunto a data e o corpo me informa essa data, eu posso perguntar para o paciente e aí chegar a nível consciente do paciente lembrar ou não do que aconteceu nessa época, se teve algum medo. Né? Mas só para esclarecer, não é necessária a memória, não é nada de reavivar fatos passados, não. Você tem a informação, você está conversando para um processo de identificação, caso queira. Mas essa informação que você dá para o corpo com a micropalpação, você faz o que exatamente com aquele tecido? Você tenta desobstruir aquele registro? A partir do momento que eu encontro um bloqueio, por exemplo, encontrei um bloqueio na paratireoide, eu não preciso nem falar nada para o paciente. Eu vou lá com as mãos, também através das técnicas da microfisioterapia, essa técnica manual, e eu reinformo o paciente. Né? Então, mesmo que seja a nível inconsciente, ele vai ser reinformado daquela agressão inicial. É quebrar a memória celular? Na verdade, eu vou reinformar, né? O corpo vai receber novamente a informação da lesão, da agressão, e aí ele vai ter a oportunidade de estar eliminando o que ele não eliminou, talvez, naquela época, que causou o bruxismo nele. Fazer o processo de autocura que naturalmente a gente poderia ter no dia a dia, mas que por causa dessa assimilação, enfim, de origem psicossomática ou não fomos capazes de realizar naturalmente sozinhos. Isso, então, na verdade, o fisioterapeuta que trabalha com a microfisioterapia, ele é um instrumento, né? É uma técnica mais complementar a muitas técnicas que vai auxiliar, né, esse processo de autocura. Então, ele vai incentivar a autocura. Né? Agora, você falou de tecidos mais externos, osso, alguns órgãos, se você tem, enfim, algum outro sintoma. Mas tem glândulas que têm funções gigantescas no corpo, né, de questões fundamentais essenciais. Falou a paratireoide, eu lembrei aqui da própria tireoide e da hipófise, por exemplo. Aí tem uma série de mecanismos que podem todas passar por uma mesma glândula, é isso que eu quero dizer, com a pineal e a hipófise, por exemplo? Eu não entendi a pergunta, todas o quê? Muitas dessas memórias e dessas lesões ou dessas causas podem, repetidas vezes em pacientes com doenças completamente diferentes, terem a mesma origem? Sim. Vários eventos. Nós vivemos eventos negativos, né? Normalmente o armazenamento no corpo são de eventos negativos, ou traumáticos, ou conflitos, enfim. E provavelmente quando é repetido, ele vai realmente fragilizar uma via. E outros fatos fragilizar a mesma via. E aí isso vai repetidamente virando uma doença crônica, mais difícil de ser tratada futuramente. Entendi. Por que você trata a questão das técnicas para essa informação no corpo sobre as questões vitais do tecido que não está funcionando legal ou está apresentando sintoma e até 3 sessões somente? Olha, hoje, dentro do que a técnica nos oferece, né, e essa técnica está a cada dia sendo estudada, elaborada, modificada, melhorada, né, nós em 3 sessões, nós conseguimos, dentro de uma queixa, né, atingir o objetivo, né, do paciente. Se em 3 sessões você não conseguiu resolver o problema do paciente, você já usou todos os instrumentos conhecidos até hoje dessa técnica. Então, por isso que a micro, normalmente na primeira sessão já tem uma melhora. A segunda é uma avaliação do profissional se deve fazer ou não.
né? E aí a terceira, você utilizou já de todos os recursos necessários da técnica. O que né? você... Desculpa. Então, por isso que são só 3 sessões neste momento. Mas a cada dia está sendo aperfeiçoada e melhorada. Se eu apresento uma causa, uma queixa principal para o fisioterapeuta, significa que eu já estou admitindo, ou já estou lá no consultório, apresentando que algo do meu corpo não está funcionando legal, certo? Sim. Mas por esse raciocínio que você está falando, da forma e do tratamento da técnica, ela poderia ou deveria ser preventiva e não proativa em relação ao que está acontecendo. Isso, concordo com você. É que as pessoas normalmente buscam um profissional da área da saúde quando já estão com a doença e quando o sintoma já está causando dificuldades no dia a dia. O ideal realmente seria essa técnica ser trabalhada preventivamente, para que não venham as doenças, porque se eu tenho uma memória celular armazenada no meu tecido ainda não gerando sintomas, se eu eliminar antes disso, eu não tenho sintoma futuramente. Então a prevenção seria o mais indicado. Como você está trabalhando com funções de memórias que podem vir das outras gerações, outras áreas da medicina ou dos estudos também lidam com isso. A gente fez uma entrevista aqui, por exemplo, com a psicoterapeuta Marilene Cron, só para fazer uma referência, de questões que ela chama de mitos familiares, de repetições de comportamentos que a gente faz na vida a partir das outras gerações. Aí entra aqui na microfisioterapia a questão da genética, da embriologia, da física quântica, que são um conjunto de informações ao longo da vida que vai fornecer, a hora que você está fazendo a micropalpação, esses elementos para você poder identificar. Significa que de tempos em tempos seria adequado ou aconselhável eu fazer uma sessão de micro? Sim, eu aconselho até de 6 em 6 meses realizar uma prevenção ou no mínimo uma vez por ano, mas seria o adequado. Eu tenho uma memória celular, todos vamos fazer algum tipo de registro, algum grau, porque não tem nenhum super-homem do outro lado e nem no nosso dia a dia, e eu posso ou não desenvolver essas doenças ou aquilo que está me incomodando. O que quer dizer para as pessoas objetivamente em casa, nós demos exemplo do bruxismo aqui, mas vou citar algo muito comum. Enxaquecas ou cefaleias, dor de cabeça. Elas podem ter origem, sim, em questões de memória celular. Sim, com certeza. Nós temos melhoras em relação à enxaqueca, que muitas vezes e outras doenças que às vezes são tratadas com medicamentos e retorna, não tem uma cura completa dessa doença, desse sintoma. Talvez o contraponto com a medicina tradicional alopata, que é mais ocidental do que oriental, lógico, meio óbvio isso no dia a dia, Sim. É de que a gente fica gripado, como eu estou aqui, por exemplo, com sinusite, e você vai lá e toma um remédio para atacar o sintoma, mas não a causa. Aqui nós estamos falando de causa. E por isso que a microfisioterapia, ela se torna uma técnica complementar à medicina e não oposta, Os médicos devem sim trabalhar com a causa das doenças, com os sintomas, os sinais presentes. E a micro vai trabalhar o quê? Com a causa primária, para que não tenha recidivas. Porque muitas doenças, as pessoas percebem que de tempo em tempo tem o pico da doença, como a asma, por exemplo, como as bronquites, enfim, entre outras doenças que tem a melhora, depois a piora. Então é um ciclo. A microfisioterapia vai complementar o trabalho do médico, trabalhando com a causa primária para tentar extinguir esses retornos, essas recidivas dos sintomas. Um outro dado que me veio à cabeça aqui, para quem gosta de psicologia, a relação das doenças psicossomáticas, por exemplo. Também tem as correntes bastante consolidadas já de que uma série de manifestações que a gente tem no dia a dia, você citou a asma, tem gente que tem problema respiratório, tem que usar não só a bombinha da asma, mas não consegue, de tempo em tempo tem algumas crises, a síndrome do pânico, enfim, tem uma série de doenças que são atribuídas a eventos psicológicos. Aqui nós estamos falando de questão de energia, corpo, vitalidade. Vitalidade, isso. Pode ter relação com origem psicológica? Como a gente separa isso? Pode ter a ver com relação de memória celular. Tive um evento? A asma, às vezes, pode estar muito ligada com, dentro da leitura biológica, uma outra técnica que pode estar associada à microfisioterapia, a talvez medo de vida ou morte. Então, se encontrado dentro da microfisioterapia alguma área
em relação a isso, eu vou informar o corpo para que tenha essa autocura. Então, pode estar relacionado à memória celular, sim. Agora, para cada tipo de queixa ou problema ou questão de fundo ou de origem emocional ou não do dia a dia, para separar, na microfisioterapia eu tenho essas identificações só para reforçar, da micropalpação pela memória celular, e esse paciente eventualmente pode continuar sendo encaminhado para o psicólogo para continuar seu processo psicológico. Claro, eu acredito que são duas linhas que trabalham para a cura do paciente, né? Então, e são várias linhas que nós trabalhamos em conjunto. Então, o psicólogo, ele informa normalmente, verbalmente. O fisioterapeuta não vai ser um psicólogo, muito pelo contrário, ele vai trabalhar a doença através do corpo. Fala um pouquinho mais. Então, eu vou atingir, desculpa, Claro. eu vou trabalhar o corpo, né? Então, eu atinjo a mente através de pontos no corpo. Eu tenho um mapeamento disso já bastante desenvolvido, então. Quando Sim. você estuda, você que pratica a técnica dos chamados meridianos, para fazer relação aqui com a medicina oriental, para cada tecido uma correlação de questões de linhas de energia, onde tem correlações ou não com esses bloqueios. Sim. Então, esses mapas dentro da micro foram desenvolvidos por Patrícia Benini e Daniel Grosjean, né? Então, foram anos de estudos, né, onde eles foram localizando esses mapas e identificando o processo de eliminação, né, do corpo. Tá. E são esses mapas que nós utilizamos na técnica. Só para ficar claro aqui, micropalpação não é massagem, não tem toque, é Sim. bastante sensível e, aliás, superficial em relação ao corpo, né? Por isso é que chama a atenção, eu falei da questão esotérica no começo, não tem relação com energia, com espiritualidade, não, é uma técnica de capacidade de identificação dessa vitalidade da célula mesmo. Isso. Agora, você falou da leitura biológica. Fala dessa outra área complementar só para as pessoas correlacionarem. Eu posso ter relação psíquico, órgão e o cérebro para poder identificar se há correlações, estudar um pouco como isso está se comportando? Sim, a leitura biológica é uma outra técnica de formação, aí não é só da fisioterapia, outras áreas podem estar realizando, que complementa a microfisioterapia. No curso de micro nós temos uma base da leitura biológica, mas é um curso bem prolongado específico para isso. E que realmente através de investigação, né, ele trabalha corpo, mente, né, e espírito. Tem esse triângulo aí, né, o psique, né, ele realiza esse triângulo. Na micro eu posso tratar ou tentar identificar a causa primária de todo tipo de doença ou sintoma? Sim, posso identificar. Tá. Se estiver gravado na memória celular, aquela queixa, o que eu estou pesquisando, eu identifico a causa primária. Você tem uma série, lógico, não queria fazer o curso inteiro aqui, mas uma série de formas de tocar, de fazer a micropalpação, o movimento de rotação, vai mudando o corpo. Sou bastante curioso na hora de verificar que para cada tecido ou cada mapa você tem uma fórmula, uma série de... Um tipo de toque? Um tipo de toque? Como eu disse, uma das bases é a embriologia, né? Então, que é o desenvolvimento do embrião, de todos os tecidos que nós temos. Desde o tecido sangue, ectoplasma, então, enfim, não vou falar em termos técnicos, mas para melhor entendimento, cada tecido, do mais superficial ao mais profundo, foi destinado um toque especial. Por quê? Tem tecidos mais profundos, como o terreno que nós tratamos, que o terreno é considerado a hereditariedades mais antigas, que nós trabalhamos com um modo de toque que você aspira, né? Okay. Então, de acordo com o tecido, o tipo de tecido, de acordo com os mapas, é um tipo de toque realmente específico para eu conseguir realmente identificar melhor e informar melhor aquela região. Como estão falando de vitalidade em relação à memória celular aqui, só para lembrar, para quem já passou pela técnica do Reiki, o Reiki é uma transferência de energia entre duas pessoas. Não é o caso aqui, não tem transferência de nada. Não, aqui na verdade eu estou apenas utilizando as mãos como um instrumento de pesquisa, diagnóstico, né? E também um instrumento de informação. Eu vou informar para ter um processo de autocura. É a mesma linha se a gente for pensar da homeopatia ou da vacinação, né? Onde eu trabalho com toques, a homeopatia trabalha com medicamentos, poucas medicações, pouca quantidade de medicação, como a micro, pequenos toques. Né? E a gente trabalha com a cura pelo semelhante. Então, você trabalha curando o semelhante através de pequenos toques.
Então é a mesma linha. Eu coloco novamente a informação da causa primária para que o corpo tenha a capacidade de se libertar e realmente eliminar aquilo que ele não eliminou naquela época do organismo. Quem quiser investigar suas causas primárias, seus sintomas, suas doenças que não consegue no dia a dia ou que tem e não sabe, né, para tentar se prevenir em relação a eventuais doenças lá na frente, eu vou deixar o telefone teu no rodapé para as pessoas entrarem em contato com a clínica. E eu ia te perguntar, concluindo enquanto tem o telefone no nosso rodapé, essas questões identificadas de memória celular, elas podem aparecer de novo depois? Ou uma vez feito o processo de autocura, informado o corpo e ele tendo demonstrado a capacidade de reagir, enfim, isso não retorna mais? Não, a partir do momento que foi eliminado pelo organismo, encontrado, identificado, informado e eliminado, ele não retorna mais. Mas eu posso gerar outras memórias. Isso que eu ia falar. Então, isso é bem rápido. Com certeza, nós estamos vivendo no dia a dia e quem de nós não temos conflitos, não temos agressões de diversas formas, né? Agressões celulares, ETV, enfim, são vários tipos de agressões que nós recebemos diariamente. Então, pode surgir novos bloqueios ou novas perdas de vitalidade. Por isso que eu volto a enfatizar a importância de uma prevenção, para ter uma qualidade de vida. Um outro dado que me passou despercebido aqui logo depois da primeira sessão, alguns desenvolvem mais ou menos isso que eu vou comentar, mas você pode sentir algumas coisas. Por exemplo, alguns pacientes choram, ficam chorosos, outros sentem alguma coisa física, fica um sono. Essas reações até 48 horas, qual o período e por que elas ocorrem? Sim, normalmente pode ter alguma reação realmente pós a microfisioterapia, mas normalmente as reações são mínimas, às vezes muito discretas, não tem uma referência muito grande, mas cada ser é único e recebe a informação de uma forma. É gente então, muito sensível do outro lado, que tem uma capacidade gigantesca. E nós percebemos na micro que eu reinformei o corpo. Então, ele está eliminando. E essa eliminação é como se eu estivesse descongestionando, ou seja, realmente jogando fora aquela informação negativa. Então, cada um reage de uma maneira. Mas, normalmente, os sintomas são bem, assim, um cansaço um pouco maior, depois da micro. E curto o espaço de tempo? E curto. Normalmente, uns 48 horas após. Existe um tempo entre uma sessão e outra, já que são 3, para você ter um time da resposta? Sim, normalmente nós temos um intervalo de 3 semanas a 4, para que o organismo tenha tempo de se reprogramar, de se reorganizar. Agora, quando tem um sintoma muito agudo, uma dor aguda, um sintoma bem agudo, aí pode ser feito 2 sessões, a cada semana, uma sessão a cada semana, mais próxima, para tentar eliminar totalmente essa sobrecarga, de um sintoma muito agudo. O que nós estamos falando aqui, que pode parecer, como eu comentei no começo, uma questão de esoterismo, na verdade é o ser humano identificar que ele tem uma gigantesca capacidade de autocura dentro do seu próprio processo de vida. Sim, todos nós temos uma capacidade muito grande de autocura e de modificar todo o nosso ambiente. Por isso que, assim, eu acredito que viver com qualidade de vida é buscar realmente um equilíbrio entre o corpo, entre a mente, entre o espírito, enfim, é buscar esse equilíbrio na vida. E nós, quando recebemos essas agressões, temos condições de batalhar contra essas agressões, com certeza, e modificar até mesmo as hereditariedades mais antigas, que você comentou aqui da psicóloga. Não tenha dúvida. Vou reforçar o telefone no rodapé para quem queira conhecer a microfisioterapia e agradecer você por ter vindo conversar conosco aqui, sem necessariamente o toque das mãos, para falar sobre processos de vida, na verdade, o que a gente está falando. Sim, eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro.